Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos receber aqui o querido professor Rafael Oliveira para falar sobre intervenção do Estado na propriedade, um dos temas mais cobrados, sem dúvida alguma, em provas de concurso, né? E nós teremos aqui uma grande aula com o professor Rafael Oliveira tratando deste tema, né? Um tema que envolve inúmeras questões, principalmente relacionadas às últimas decisões, inclusive do Supremo Tribunal Federal, no que pertine à requisição administrativa e outros pontos que são dignos de nota, né? Boa noite para todo mundo, tô vendo aqui grande amigo, irmão Felipe Fernandes, né, Gabi, enfim, galera. Um abraço para vocês e vamos começar a nossa live, né, para falar sobre intervenção do Estado na propriedade com o querido amigo professor Rafael Oliveira. Fala, meu Olá, irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bem, boa Luiz? noite. Prazer, mais uma vez aí, te encontrar, né, na nossa trajetória de lives aqui no perfil do PGE+, e hoje para falar sobre um dos temas, sem sombra de dúvidas, mais cobrados do direito administrativo. Vamos falar sobre intervenção do Estado na propriedade. Você que é a nossa maior referência, né, no direito administrativo brasileiro, o maior ícone do direito administrativo, e que tem o melhor livro, inclusive, né, de direito administrativo, mais completo, mais vertical, enfim, dispensa maiores apresentações, o querido irmão Rafael Oliveira. E hoje, né, hoje eu estou no papel de interlocutor, né, a disciplina não é minha, vamos ouvir o professor Rafael. Boa noite, meu irmão, tudo bem com você? Tudo bem aí? Boa noite, Luiz. Poxa, primeiro agradecer aí o carinho e pedir desculpas pela espera. Atrasou um pouquinho aí, 5 minutinhos, né, por conta do trânsito aqui no Rio de Janeiro. Eu saí da Procuradoria, vim correndo para poder gravar a live. Liguei para o Luiz, falei, Luiz, segura uns 5 minutinhos, por favor. Ele teve toda a paciência do mundo. Agradecer os elogios aí do Luiz em relação ao meu livro, exagerada, a generosidade do Luiz, porque é muito amigo, é um irmão. Então, obrigado pelo carinho em relação ao livro. E agora, falando sério em relação ao tema, esse é um tema realmente, Luiz, fundamental para as provas em geral, de concursos, né, em geral, advocacia pública em especial, mas destacando aqui a AGU, né, o Luiz ele tem um trabalho magnífico, que ele faz o edital anotado, trazendo uma espécie de raio-x de concursos anteriores para a carreira, e ele consegue diagnosticar nesse raio-x os temas que são mais cobrados, se aquelas questões que mais caem vêm da letra da lei, ou se vêm da jurisprudência, ou se vêm da doutrina. Então, nesse trabalho que o Luiz fez em relação às carreiras da AGU, ele destacou que esse tema da live de hoje, intervenção do Estado na propriedade, é um dos temas mais cobrados. Então, eu acho que isso foi um dos principais fundamentos para escolher o tema para essa live. Não é o único fundamento, né? A gente também tem como fundamento para escolher o tema o fato de algumas, sejam alterações legislativas ou algumas decisões judiciais dos tribunais superiores, terem aí modificado de maneira importante algumas compreensões em relação a alguns institutos relacionados à intervenção na propriedade. Então, acho que isso que a gente vai basicamente aqui levantar nessa live de hoje. Muito obrigado, Beleza, Luiz. e só Obrigado a lembrando todos. que quem ainda não fez, né, Rafa, inscrição no curso Direito Administrativo Estratégico para as carreiras da AGU, ainda é possível ingressar no curso com o professor Rafael, né, aulas ao vivo, as aulas que já ocorreram, vocês conseguem, né, assistir a gravação, ter acesso aos materiais, então com certeza algo diferencial para essa trajetória, para essa reta final das carreiras da AGU. Irmão, vamos lá então começar com requisição administrativa, né? A gente sabe que nós tivemos, durante o período pandêmico, várias discussões acerca do Instituto da Requisição, principalmente envolvendo requisições de bens públicos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa temática, explorasse a parte de requisição, porque eu acredito que com certeza terá algo nessas provas, inclusive das carreiras da AGU, porque é um tema, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal e vários aspectos foram lá debatidos. Beijo aí para o nosso querido irmão, um abraço, Marcelo Mazola. Bom, Luiz, primeiro destacar que a requisição é uma intervenção do Estado na propriedade. Nós temos
para fins didáticos, dois grupos de intervenção na propriedade, intervenções que são restritivas ou brandas, em que a propriedade permanece nas mãos do particular e o Estado estabelece alguma restrição ou alguma condicionante, e um outro grupo de intervenção, que a gente chama de intervenção drástica ou supressiva, onde se encaixa a desapropriação, porque é uma intervenção drástica ou supressiva na qual o Estado ele suprime o bem do patrimônio de alguém, retira forçadamente esse bem do patrimônio de alguém, transfere o bem, em regra, para o patrimônio do próprio Estado, para que possa ser utilizado na satisfação de algum interesse público. Então, a requisição, ela se insere no primeiro grupo, intervenções brandas ou restritivas, ao lado de outras intervenções, como a servidão, a ocupação temporária, a limitação administrativa ou tombamento. Então, em relação à requisição administrativa, ela tem assento constitucional, está no artigo 5º, inciso 25, e a Constituição Federal, quando trata da requisição, diz que o poder público como um todo pode requisitar a propriedade particular em caso de iminente perigo público. Então, basicamente, a requisição é um instituto que tem uma íntima relação com estados de necessidade público, com estado de emergência público. A administração pública, seja a União, o Estado, o DF, o município e suas entidades da administração indireta. O poder público, quando ele está diante de uma situação de calamidade, uma situação de emergência, uma situação de necessidade, ele precisa eventualmente utilizar da propriedade particular para satisfazer o interesse público e afastar aquela situação calamitosa. Então, é nesse contexto que entra a requisição. E é importante destacar isso, Luiz, porque a primeira característica da requisição, e uma das principais características, é a autoexecutoriedade. Portanto, por conta da situação emergencial, o que se entende é que não é possível exigir do poder público a instauração de um procedimento administrativo preliminar que vai dar um prazo para que o proprietário se manifeste sobre aquela potencial requisição do bem ou do serviço. Tudo isso botaria em risco, né, a satisfação do interesse público. Então, a autoexecutoriedade é uma característica muito forte dessa requisição. E só destaco também nessa premissa, antes de responder a pergunta, Luiz, que o artigo 5º, inciso 25, além de trazer a ideia de perigo público iminente ou iminente perigo público, traz também a expressão propriedade particular, o que já induz o fato de que o objeto da requisição engloba bens ou serviços particulares. Lá fala particular. E a própria Constituição Federal também menciona a requisição mais à frente. Ela menciona a requisição em outros momentos, mas basicamente menciona também, lá no artigo 21, quando trata da competência para legislar. E é importante dizer que a competência legislativa em matéria de requisição, seja civil ou militar, a competência legislativa é da União Federal. Portanto, é muito importante ninguém confundir numa prova a competência legislativa com a competência administrativa ou executória. Competência para legislar só da União Federal. Competência para implementar na prática a requisição é de todo mundo. Todo mundo, digo, todos os entes federados, União, Estados, DF, municípios. Então, só a União Federal legisla e todos os entes federados, respeitando a legislação nacional, baixada pela União, todos os entes federados podem requisitar na prática bens ou serviços. Portanto, em relação à pergunta específica, se pode haver requisição de bem público, essa é uma questão que até então era muito pouco tratada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não à toa também era muito pouco tratada nos manuais de direito administrativo, mas era uma situação muito cara a mim. Eu já tratava no meu manual, mas por uma experiência pessoal minha também, como procurador. Porque o caso emblemático que chegou pela primeira vez no Supremo e o STF teve que decidir no plenário se poderia haver requisição de bem público, foi um caso envolvendo o município do Rio de Janeiro, né, e a minha procuradoria. Portanto, o caso envolvia uma requisição federal de alguns hospitais do Rio de Janeiro, só que 2 desses hospitais eram do município do Rio. Os outros hospitais requisitados naquela ocasião eram da própria União Federal, a gestão daqueles hospitais estava com o município. Então, o que o município fez naquela ocasião? Falou, olha, você até pode requisitar os hospitais que são seus, pegar de volta. Mas esses 2 hospitais aqui que você está requisitando, eles são meus. E você não pode requisitar um bem público municipal, a não ser em situações muito excepcionais que eu vou chegar na sequência. Portanto, naquele caso emblemático, e aí eu vou dar a referência para quem tiver interesse depois em pesquisar isso, esse caso envolveu o município de Rio de Janeiro e foi
no julgamento de um mandado de segurança, que me foge aqui, achei, deixa eu ver se está aqui, não, deixa eu só ver se está aqui, Luiz, a referência, para quem tiver interesse em dar uma olhada depois com calma, tá aqui, achei a referência. É o MS 25295, 25.295, Distrito Federal, o relator à época era o ministro Joaquim Barbosa. Essa decisão foi de 2007, foi uma decisão paradigmática. Então, naquela ocasião, curiosamente, o relator não tinha dado um voto favorável ao município. O município entrou com mandado de segurança no STF, porque era contra um ato do presidente da República que requisitava os hospitais do município. Então, o relator na época, o relator Joaquim Barbosa, na manifestação inicial, ele deu a entender que não acolheria o MS. E todos os demais ministros, os outros 10 ministros, acolheram o MS do município. No final, o Joaquim Barbosa muda de opinião e foi 11-0. Tá? Então, foi 11-0. E o STF, naquele caso, né, naquele precedente emblemático, o plenário do Supremo disse: em regra, não cabe requisição de bens e serviços públicos. Por que em regra não cabe? Porque o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, quando trata da requisição, fala em propriedade particular. Portanto, não cabe em regra a requisição de bens e serviço público, até por conta de um equilíbrio federativo. Um ente federado não tem superioridade em relação ao outro. Então, a regra é não só um equilíbrio federativo, mas o principal argumento foi esse: não cabe requisição de bem público, porque o artigo 5º, 25 fala de propriedade particular. Tinha um outro argumento também, que foi utilizado naquela ocasião, que foi o fato de que a União Federal estaria fazendo uma intervenção disfarçada no município. E a Constituição Federal não admite intervenção federal em municípios. O Estado é que pode fazer intervenção nos municípios. Pelo menos essa é a regra. Mas, Rafael, o STF não admitiria, em hipótese alguma, requisição de bens públicos? Não é isso, ele admite. É que naquela ocasião, se valendo de uma regra geral, não caberia a requisição, porque a Constituição Federal fala em propriedade particular. E o STF abriu a brecha para permitir. Não naquele caso concreto, mas em situações futuras, se houver interesse em requisitar bens públicos ou serviços públicos, tem um requisito. Qual é o requisito? A Constituição Federal só admite requisição de bens ou serviços públicos se houver decretação formal de estado de sítio ou estado de defesa. Então, nos dispositivos constitucionais que tratam do estado de sítio ou estado de defesa, aí o texto constitucional vai permitir requisição ou ocupações de bens e serviços públicos entre os entes federados. Então, isso acontece a partir de uma previsão que você vai encontrar, por exemplo, no artigo... deixa eu achar aqui os artigos que tratam do estado de sítio e de defesa. Estado de defesa, artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2, e estado de sítio, artigo 139, incisos 6 e 7. Então, a STF diz o seguinte, conclusão: não pode haver, em regra, requisição de bem ou serviço público, porque o artigo 5º, 25 só fala em propriedade particular. Excepcionalmente, poderia haver requisição de bem ou serviço público se, e somente se, houver a decretação formal, prévia, de estado de sítio ou estado de defesa. Então, se você decretou estado de sítio ou estado de defesa, pode fazer requisição de bem ou serviço público. Fora essa hipótese excepcional, não cabe requisição. E por que esse tema pode ser importante? Rafael, você falou de um precedente lá do município de Janeiro de 2007. Por que pode ser importante agora para a AGU? Porque na pandemia, né, nós estamos aí passando esse período mais forte da pandemia, na pandemia, esse tema voltou à tona com toda a força. Toda a legislação que foi moldada para vigorar de forma temporária durante a pandemia, trouxe lá medidas excepcionais para combater o coronavírus, combater aquela pandemia. E uma das medidas excepcionais ali, que foram objeto de regulamentações específicas, foi justamente a requisição. Só dar um abraço aqui para o Simeão, lá da PGM do Rio, nosso querido irmão lá, procurador do município. Grande abraço colega. Também, gente boníssima. É um craque, né? É um craque. É um craque, já tá arrebentando em sala de aula também. Muito, muito orgulho. E joga a bola ainda, Simeão. E agora tá ficando fortão aí, fazendo musculação, então, poxa, esse aí tá dando exemplo. Parabéns, irmão. Mas voltando aqui ao papo sério da requisição, na pandemia, então, voltou à tona, não só pela legislação específica, mas porque a União Federal
durante a pandemia, tentou requisitar bens ou serviços de outros entes federativos. Então a questão voltou ao Supremo. O que o Supremo fez? Reiterou o seu entendimento lá de trás, que eu mencionei. Então, na pandemia, recentemente, o STF voltou a tratar do tema e voltou a falar: não cabe em regra requisição de bem e serviço público. Só cabe requisição de bem ou serviço público se houver decretação formal do Estado de Sítio e Estado de Defesa. Então, tentativas de requisição durante a pandemia foram barradas pelo Supremo quando envolviam lá bens ou serviços públicos. E aí, Luiz, só para fechar essa primeira questão, o Supremo foi além. Porque teve uma hipótese, aqui eu destaquei, tá, para dar referência para vocês, teve um caso em que o Supremo, na minha opinião, foi além. O STF, numa situação específica, ele afirmou que não era possível a requisição pela União Federal de bens e insumos contratados por um ente federado e destinados à execução do Plano Local de Imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. Então, olha só o que o Supremo disse. Só para dar logo a referência, foi uma ação direta, uma ação ordinária, tá, no Supremo, ACO 3463, a decisão foi de 2021. Ela foi noticiada no informativo do STF em 2008. Tá? Então, só para vocês verem como é uma decisão recente. O que o Supremo acabou dizendo? Veja, naquela situação, um determinado ente federado, subnacional, havia contratado junto a uma empresa privada, salvo engano, foi uma contratação emergencial, mas não é o caso, não houve lá uma contratação. O que importa é que houve a contratação e a empresa, então, ficou de fornecer insumos, né, para combate à pandemia, ou para proteção, EPI, equipamento de proteção individual, seja lá o que for. Antes da entrega, o poder público lá que tinha contratado, fez o empenho, emitiu nota de empenho, estava tudo empenhado, né, para preparar lá os atos orçamentários para fazer o pagamento assim que o bem fosse entregue, mas os bens não tinham sido entregues ainda. O que eu quero chamar a atenção é que, se é bem imóvel, só vai haver a aquisição da propriedade pelo poder público a tradição. Então, o bem ainda não era um bem público, seja lá do município ou do estado. Era um bem ainda de uma empresa privada que seria entregue para um ente federado. Mas o que diz o Supremo? Como a contratação já estava formalizada e já havia empenho, se você admitisse a requisição desses bens, desses insumos, por um outro ente federado, isso geraria um prejuízo para a coletividade, para a saúde, para a vida daquelas pessoas que seriam atendidas por aquele município, aquele estado. Então veja que o STF, na minha opinião, foi até além. Esse caso foi o caso de São Paulo, né, Rafa? Foi o caso envolvendo o estado de São Paulo, se não me engano, né? Esse caso envolveu São Paulo, isso mesmo. Foi a CO 3463, medida cautelar, SP, São Paulo, relator Lewandowski, decisão foi publicada no Diário Justiça Eletrônico, 17 de março de 2021, exatamente, São Paulo. São Paulo. Eu lembro porque eu participei da comissão do Prêmio Poder Público em Juízo lá do estado de São Paulo, e a gente analisou várias peças, né, para destacar aquela que seria a melhor para ganhar o prêmio, e tinham várias ACOs, inclusive tratando de questões relacionadas à pandemia. Exatamente, Luiz. E eu acho que essa decisão é emblemática, porque, veja, extrapola, não é? Não, o bem ainda não tinha sido adquirido da propriedade pelo ente federado, era um bem ainda de uma empresa privada que seria entregue. Mas, se você admitisse a requisição, isso geraria um prejuízo ao interesse público daquele ente contratante em um desequilíbrio federativo. Quer dizer, por que os pacientes de um hospital federal são mais importantes que os pacientes de um hospital municipal ou estadual? Não haveria uma hierarquia entre esses interesses envolvidos, né? Entre essas pessoas. Então, me parece emblemática essa decisão e uma boa questão aí para as provas da JOU. Deixa eu dar um abraço aqui para o Carlinhos Vinha. Carlinhos, meu padrinho, está aqui assistindo, que é diretor, sócio lá, craque no curso Supremo, que é um excelente curso aqui, preparatório, que fica lá em Minas, fica no Rio de Janeiro, enfim, é nacional. Um abraço aí, Carlinhos. Mas é isso, Luiz. Pô, Rafa, que aula, hein? Sensacional. Requisição administrativa, discussão recente do Supremo Tribunal Federal.
vários desses julgados, né, relacionados ao período da pandemia devem ser explorados nas carreiras da AGU, principalmente porque envolve, né, conflitos federativos. Daí várias ações civis originárias foram propostas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dentre elas esta que trata especificamente da requisição de bens públicos, envolvendo aí os interesses dos mais diversos entes federativos. Como bem cravou o professor Rafael Oliveira, é questão de prova, é questão que pode vir aí nas carreiras da AGU e em outros, né, sem dúvida alguma, em outros, né, concursos. Um abraço também para o Carlos Vinha, estamos juntos e qualquer coisa à disposição. Rafa, falamos de requisição administrativa, falamos de requisição de bem público, falamos de uma questão que estará nas provas e agora continuando com o debate sobre intervenção do Estado na propriedade, sem dúvida alguma, né, o tombamento, que é uma espécie, aí me corrija se eu estiver errado, você que é a autoridade, o expert de direito administrativo, mas o tombamento também é uma modalidade de intervenção restritiva na propriedade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o tombamento, as consequências jurídicas do tombamento e também falasse um pouco, né, sobre a possibilidade do tombamento estabelecido por lei, né? Se você puder conversar com a galera sobre isso, até levando em consideração as competências do IFAM, enfim, estamos juntos. Bom, acho que você já tocou no ponto, né? Sim, tombamento, claro, é uma das modalidades de intervenção branda na propriedade. Basicamente, tem um objetivo específico que vem delimitado lá no artigo 216 da Constituição Federal, que é a proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro. E, na prática, em âmbito federal, o grande protagonista, né, do tombamento é o IFAM, que é uma autarquia federal responsável por essa avaliação e definição dos bens que vão ser protegidos. Curiosamente, né, quem tiver curiosidade aí, né, você pode entrar lá no site do IFAM e encontrar vários exemplos curiosos, interessantes de bens que já foram tombados. Aqui eu já aproveito até para fazer uma distinção entre tombamento e registro, tá? Porque muita gente acaba não fazendo a distinção, porque realmente são institutos muito parecidos, tá? Mas a Constituição Federal, no 216, parágrafo 1º, ela prevê vários instrumentos para a proteção do patrimônio cultural brasileiro. E são instrumentos ali exemplificativamente mencionados. Então, ela fala em tombamento, fala em registro, fala em desapropriação e outras medidas acautelatórias. Citação popular, que não está lá mencionada, mas é uma forma de proteger o patrimônio, de uma forma geral, inclusive patrimônio cultural, e por aí vai. Então, ali, você tem a expressão registro, tem a expressão tombamento, no 216, parágrafo 1º da Constituição, e no âmbito infraconstitucional, o tombamento vem na lei do tombamento, que é uma legislação antiga, o Decreto-Lei 25, de 37, está em vigor até hoje, mas eu estou muito cuidado com essas normas, tá, Luiz? Porque tanto o Decreto-Lei 2537, o tombamento, quanto a Lei de Desapropriação, a principal lei, tem vários, né? O Decreto-Lei 3365 de 41, vejam que eles são datados de 37, 41, que era um período ditatorial. Então, são leis da ditadura, deixar isso bem claro. Né? Porque, enfim, a gente aplica essas leis antigas hoje com uma facilidade, sem nenhuma crítica mínima, e eu tenho várias críticas em relação a essas leis, e não à toa que a gente percebe, às vezes, nessas leis, um caráter um pouco autoritário e centralizador na União, como se a União Federal fosse o ente mais importante e superior em relação a estados e municípios. Eu falo isso em várias críticas que eu lanço a essas leis, e lembrando que naquele contexto o município sequer tinha autonomia federativa, né? Essa autonomia só foi conquistada com a Constituição de 88. E os estados também, na prática, tinham quase nenhuma autonomia no período da ditadura, em que você tem a centralização nas mãos do governo federal e nas mãos, geralmente, do ditador. Mas, enfim, feitas essas considerações, a gente tem no âmbito constitucional a lei que fala do tombamento e uma legislação que fala especificamente do registro, decretos que falam do registro. Basicamente, a diferença é que o tombamento ele vai proteger o patrimônio corpóreo e o registro protege o patrimônio incorpóreo ou não corpóreo. Então, por exemplo, você vai entrar no site do IFAM, tem lá bens tombados e bens que foram objeto de registro. Ele faz a diferenciação. E quando você vai para registro, você encontra registro, que é quase como se fosse um tombamento mesmo, por isso a confusão. Só que o nome é registro. Quem faz a proteção é o IFAM, é a mesma autarquia. Você também tem, ao invés de 4 livros de tombo, você tem lá os 4 livros do registro, é até parecido, toda a sistemática é parecida. Você vai lá no registro, aí tem o registro, tem lá a dança, né, o frevo, em Pernambuco, a forma de preparar o acarajé, lá na Bahia, né, a forma de fazer lá o pão de queijo, queijo Minas, lá
Minas Gerais, enfim, tem vários exemplos interessantes. E você vai para tombamento e tem vários exemplos interessantes também de bens móveis e imóveis. Então, feita essa distinção, o tombamento ele é para proteger o patrimônio cultural. E tem uma polêmica se pode haver o tombamento feito por lei. Essa polêmica é muito grande na doutrina. Tá? Muitos autores entendem que não pode haver tombamento por lei. O tombamento ele demanda um procedimento administrativo, em que você vai intimar, oficiar o proprietário, a proprietária, para tomar ciência do processo de tombamento no IFAM, para que cada proprietário ali possa se manifestar, geralmente no prazo lá de 15 dias, concordando ou não com o tombamento. E aí vem a decisão do IFAM. Enfim, tem todo um procedimento. Então, muitos autores entendem que esse tombamento demanda uma atuação concreta do Estado. Para você tombar um bem, você precisaria de uma atuação concreta. Ainda que você possa fazer, no mesmo processo de tombamento, o tombamento de vários bens, de uma única vez. Mas desde que você determine a notificação, a intimação de todos os interessados, de alguma maneira, para que eles possam se manifestar naquele processo. Então, tem exemplos, né, famosos de tombamentos que foram feitos de cidades inteiras. Né, Tiradentes, né, em Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Brasília, você tem lá tombamentos, digamos assim, mais coletivizados, digamos assim, de cidades ou de parte da cidade. Mas geralmente o tombamento é concreto, individual. E aí vem a polêmica, mas posso fazer um tombamento numa canetada legislativa? Uma lei, o legislador vai dizer que determinada área envolve lá uma importância cultural qualquer, eu vou então tombar numa canetada legislativa todos os bens que estão localizados naquela área. Eu posso fazer isso? Essa é uma polêmica. Então muitos autores entendem que não. Nas provas da AGU, a gente não vai ter questão muito controvertida. Essa é uma bola dividida. Você vai falar, Rafael, então não vai cair na primeira fase. Não é bem assim, porque nós temos decisões recentes do STF. E o STF entrou nessa bola dividida e decidiu que, em tese, pode tombamento feito por lei, só que tem um detalhe. O que o Supremo disse, a relatoria lá do caso foi do Gilmar Mendes, foi que, ao fazer o tombamento por lei, nós teríamos o início do processo de tombamento. Feito o tombamento por lei, os bens ali localizados e abrangidos pela lei seriam provisoriamente tombados. E aí o Supremo disse, na sequência, deveriam ser adotados atos concretos, então, para tornar aquele tombamento um tombamento definitivo. Então, o que o Supremo disse? Foi mais ou menos o meio do caminho. Claro, eu não vou retirar o legislador dessa competência para tombar bens. Ele pode tombar também. Só que quando o legislador fizer isso, esse tombamento ele vai ser provisório, porque a lei é abstrata e genérica. E aí, na sequência, você vai ter que tornar aquele tombamento provisório em definitivo. E aí, então, o Poder Executivo vai adotar os atos que ele adotaria normalmente, concretos, individualizados, para formalizar o tombamento de todos os bens abrangidos pela norma. Então, eu acho que essa é uma boa questão também, que pode ser colocada aí na prova, porque entra, como eu falei, numa discussão importante, uma polêmica e grande na doutrina, mas com a decisão do Supremo, né, a gente tem, então, enfim, a fonte na jurisprudência do Supremo, ou numa decisão, porque não é jurisprudência, uma decisão do Supremo, e aí torna-se uma questão boa para a prova objetiva, porque Sebrasp gosta de letra fria de lei, mas adora também uma jurisprudência do STF, do STJ, para perguntar em prova, né, Luiz? Pô, com certeza, meu irmão. E realmente isso é um tema polêmico na doutrina, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa possibilidade a priori, né, de tombamento por lei, como você bem destacou, e acho que é algo, né, a ser cobrado com certeza, até pela atuação do IFAM, né? Talvez um concurso, por exemplo, de procurador federal, né, seja uma questão a ser explorada pela banca Sebrasp, né? E outros concursos também. Tombamento é sempre um tema muito relevante, né? Pode falar, Rafa. Ô, Luiz, desculpa, só dar referência, quando der referência, tá? Tá. STF, ACO, 1208, MS, AGR-MS. STF, ACO, 1208, Tribunal Pleno, decisão, relatoria Gilmar Mendes, decisão 4 de dezembro de 2017. Sensacional. Beleza, irmão. Show de bola. Temaço, né? Tombamento por lei, possibilidade de discussão do Supremo Tribunal Federal, necessidade a priori, mas também
com a consequente prática dos atos concretos para que se estabeleça o tombamento dentro dessa perspectiva de restrição, né? A diferença entre tombamento e registro, de fato, é uma coisa que o pessoal erra demais nas provas, né? E agora, Rafa, quero entrar num tema que é um tema muito relevante, né? Nós vivemos um movimento amplo de busca pela consensualidade administrativa. Esse movimento está disseminado em vários diplomas normativos, né? A gente percebe isso na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, no próprio Código de Processo Civil, artigo 3º, 174. A gente vai também aí, dentro dessa perspectiva, para a Lei 13.140, que com certeza será cobrada nas provas da carreira da AGU, que trata da mediação, que a partir do artigo 32 regula o uso, né, de soluções consensuais envolvendo o poder público. Né? A gente pode falar da Lei de Transação Tributária 13.988, né? Ou seja, é um movimento conjunto, amplo, para a discussão da consensualidade administrativa. Já podemos falar, e eu acredito, né, e eu sei que você também defende essa linha, numa administração pública consensual, numa administração pública dialógica, né? E dentro dessa perspectiva, Rafa, essa situação, ou esse movimento, ele também foi, né, direcionado para as situações que envolvem as desapropriações, né? Nós tivemos alteração no decreto 3365, particularmente, salvo engano, aí me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que no artigo 10b, né, lá do decreto 3365. Então, eu queria que você falasse sobre desapropriação, uso de meios consensuais, né, também a utilização de algo que você é expert, né, arbitragem na administração pública. Fala aí para a gente, Rafa. Luiz, eu acho que esse é um tema bom, porque, como você bem ressaltou, decorre de uma alteração legislativa relativamente recente. A alteração foi feita em 2019, no Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei de Desapropriação. Então, essa lei foi alterada em 2019, não faz muito tempo, e inseriu, como você também bem ressaltou, a mediação e arbitragem no âmbito da discussão do valor justo da indenização nas ações, ou nos processos, melhor dizendo, de desapropriação. E aí, Luiz, para a gente chegar no ponto central, é importante só lembrar aqui primeiro o seguinte: a desapropriação, que é uma intervenção drástica na propriedade, vai retirar o bem do patrimônio do particular, por exemplo, a desapropriação ela tem basicamente duas fases. Uma fase declaratória e uma fase executória. Na fase declaratória, que é a fase que inicia o processo de apropriação, o poder público ele inicia essa fase declaratória com a declaração. Por isso o nome declaratório, faz uma declaração e declara o imóvel do fulano ou da fulana como um imóvel de utilidade pública para fins de apropriação. Então, um decreto, geralmente com 2, 3 artigos, um decreto pequenininho, em que ele formaliza a declaração dizendo: o imóvel localizado na rua tal, aí traz lá os dados do imóvel, declarado de utilidade pública para fins de apropriação, traz lá o fundamento da desapropriação, pronto, inicia ali o procedimento. Então, nessa fase declaratória, você tem uma declaração formal. Essa declaração não é uma mera declaração, essa declaração inicia o processo de apropriação e traz uma série de efeitos. Por exemplo, permite que agentes públicos ingressem lá no imóvel para fazerem medições, fiscalização, levantamentos, permite que, com a declaração, se comece a contar o prazo de caducidade do decreto expropriatório, que, em regra, pelo Decreto-Lei 3365, é de 5 anos, tem 5 anos para fazer um acordo ou para propor a ação de desapropriação, senão vai caducar o decreto expropriatório. E também tem aquela questão da declaração ser importante para indenização de benfeitorias, né? Você só vai indenizar aquelas benfeitorias que forem feitas depois da declaração. As benfeitorias antes da declaração todas são indenizadas. Depois da declaração, você só vai indenizar obrigatoriamente as benfeitorias necessárias. As úteis você só vai indenizar se você concordar, poder público, com a realização dessas benfeitorias, e as voluptuárias você não vai indenizar. Então, a declaração é muito importante, tá? Mas a fase declaratória, sim. Então, na fase declaratória, começou o processo de apropriação. Aí vem a fase executória. Essa fase executória tem esse nome porque envolve atos executórios. O poder público vai colocar a mão na massa, vai começar a adotar medidas concretas para tirar o bem do patrimônio do particular. Nessa fase executória, nós temos uma primeira etapa, que é a administrativa, e uma outra etapa, que vai ser a etapa judicial. Então, na fase executória, começou a fase executória, primeiro você vai, na via administrativa, tentar fazer um acordo com o proprietário. Então, tradicionalmente, era assim: o poder público tinha que notificar o proprietário para comparecer lá na repartição pública, oferecer um valor. Você aceita aqui R$1 milhão pelo seu imóvel? O particular dizia lá: eu aceito. Acabava ali a desapropriação.
desapropriação amigável. Pronto. O particular dizia, não, não aceito, R$ 1 milhão é muito pouco, meu imóvel está avaliado em R$ 2,5 milhões. Não aceito esse valor. Se não houvesse acordo na via administrativa, essa fase executória seria desenrolada na etapa judicial, ou na via judicial. Então, se não houvesse acordo na via administrativa, nesse acordo, o poder público deveria propor, então, uma ação de desapropriação, uma ação judicial em face do proprietário, que a ação de desapropriação tem uma série de características e peculiaridades próprias. O que muda aí, Luiz? Você tocou na mediação e arbitragem. Muda na fase administrativa da fase executória, na etapa administrativa da fase executória. Então, foi feita a declaração, começou o processo de apropriação, o poder público, na fase executória, na via administrativa, vai notificar o particular para oferecer um valor. Isso não era detalhado na lei de desapropriação, como é que isso seria praticado. Não tinha uma norma muito clara sobre isso, agora tem. E não só a alteração feita em 2019 na lei de desapropriação explica um pouco melhor essa fase de tentativa de negociação e de acordo para a definição de um valor justo da apropriação e acabar a discussão na via administrativa, evitar a judicialização, não só definiu melhor essa etapa, como previu, como você disse, Luiz, a mediação e a arbitragem. Então, uma grande novidade, que é uma tendência. Então, aqui, eu estou com a cola aqui aberta, tá? O artigo 10A foi inserido no artigo 10A, o artigo 10B, pela Lei 13.867 de 2019. O artigo 10A diz o seguinte: fase executória na via administrativa. O poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. Parágrafo 1º do artigo 10A. A notificação de que trata o caput deste artigo conterá cópia do ato de declaração de utilidade pública, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, valor da oferta, informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias, e o silêncio será considerado rejeição. Boa questão para a prova, essa aqui. E aí vem, parágrafo 2º. Aceita a oferta e realizado o pagamento, será lavrado o acordo, o qual será titulável para transcrição no RGI. Então, desapropriação amigável. Aí, parágrafo 3º. E se não houver acordo, né? Se não houver o consenso? Aí vem o parágrafo 3º do artigo 10A. Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, porque sem manifestação presume a rejeição da oferta do poder público. O poder público procederá na forma dos artigos 11 seguintes do decreto-lei, deste decreto-lei. Os artigos 11 seguintes falam da ação judicial de desapropriação. Aí vem o artigo 10b, que aí traz a mediação e a arbitragem. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Parágrafo 1º. A mediação seguirá as normas da Lei 13.140, que o Luiz mencionou, né, que é a lei de mediação. Parágrafo 2º diz que o poder público ele pode eleger, o poder público pode criar câmara de mediação. Então, o poder pode ter uma câmara própria de mediação. A AGU tem câmara de mediação, por exemplo, para resolver conflitos entre entidades e órgãos federais e por que não trazer isso também, talvez, não sei se vai ter se já tem essa competência lá ou se eles pretendem trazer isso para o âmbito de uma desapropriação. Não sei se seria essa Câmara ou se eles pretendem criar uma outra Câmara. Mas o poder público pode criar uma Câmara de mediação só para falar disso. E também vem agora o parágrafo 4º, o terceiro foi vetado, parágrafo 4º do artigo 10b, que fala da arbitragem. A arbitragem vai seguir as normas da lei da arbitragem, lei 9.307 de 96. Então, assim, o que a gente tem de novidade, Luiz, é que cabe mediação e arbitragem na desapropriação. A questão que pode ser trazida na sequência é o que vai ser o objeto de mediação e arbitragem. Por exemplo, eu submeti a questão a uma arbitragem. O que o tribunal arbitral, o árbitro único, podem decidir? Na minha opinião, aqui a discussão é uma discussão apenas, então somente, de definir o valor justo da indenização. O mediador ele é imparcial, o árbitro é que decide. A arbitragem é uma heterocomposição, a mediação conduz para uma autocomposição. Então, me parece que a discussão aqui não pode extrapolar o valor justo da indenização. Então, não vai entrar na seara se existe ou não utilidade pública naquele processo, se é
desvio de finalidade ou não aquela desapropriação. A discussão seria definir valor justo da indenização. Porque não houve acordo, não houve lá autocomposição direta entre as partes envolvidas, então eles vão trazer um mediador para ajudar no acordo ou trazer um árbitro para decidir a questão. E se não trouxerem a mediação arbitragem, a solução, ação judicial. Ação judicial. Tá? E aí a questão do ônus financeiro não vem na lei. Quem vai arcar com os custos da mediação da arbitragem? A lei não fala. Então não tem outra saída a não ser você buscar a solução que é encontrada nos regulamentos das câmaras de arbitragem, regulamento nas câmaras de mediação. E é muito comum, se não houver um regulamento próprio do governo federal, do estado, do município, né, porque vai prevalecer, mas é muito comum que esses regulamentos estabeleçam lá as regras de pagamento. Então, quem pede a instauração da mediação da arbitragem geralmente paga os custos para instauração do procedimento, pode ter alguma regra lá estabelecendo que cada parte vai ficar responsável por metade do valor. Então, essa questão não está na lei. Essa questão vai ter que ser definida ou em regulamento da União, dos estados, dos municípios, em relação aos seus próprios entes, ou vai ser a solução encontrada no regulamento da própria Câmara de Mediação, da própria Câmara Arbitral, que foi lá selecionada para tentar ajudar na solução do problema. É isso, Luiz. Show de bola, meu amigo. Excelente, né? Excelente. E essas mudanças também, né? A gente até dialogava em outro momento sobre o quanto que essa temática relacionada à solução consensual dos conflitos, ela promove um diálogo muito estreito entre o direito administrativo e o direito processual, que a gente vê essas discussões, né, permeando tanto o direito processual, na utilização dos meios adequados de resolução de conflitos, quanto também, né, hoje, nesse debate franco sobre esse redesenho da administração pública à luz da consensualidade, né? E a gente poderia falar de tantos outros diplomas, né? Alguém até mencionou aí a lei de licitações, a nova lei, que a partir do artigo 151 também traz, né, ali a perspectiva da utilização dos meios adequados de resolução de conflitos. Poderíamos falar da própria lei de improbidade administrativa, né, Rafa? 8429, reformada pela 14.230. Importante, inclusive, destacar que essa será uma questão de prova nas carreiras da AGU, né? Hoje foi publicado o acordo da ADI 7042, né? Da ADI que trata, inclusive, da declaração de inconstitucionalidade, né, do dispositivo, que eventualmente indicava, né, uma restrição de legitimidade para a propositura das ações de improbidade só para o Ministério Público, agora também chancelando o que nós já tínhamos antes, né, a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas, através da atuação da advocacia pública. Então, é um ponto a ser lembrado, né? O acordo foi publicado hoje, inclusive tivemos, né, eu e Rafa, a felicidade de sermos citados lá pelo Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, para a gente fechar, irmão, aqui, essa live, que para mim já foi uma grande aula, já aprendi demais aqui sobre intervenção do Estado na propriedade, né? Passeamos desde a requisição administrativa, falando sobre tombamento, trabalhamos desapropriação, já as mudanças do decreto 3365, utilização de mediação, de arbitragem. E para a gente fechar, eu não podia deixar passar batido, você falar um pouquinho sobre predestinação lícita e ilícita, né? Isso que é um tema importante em termos doutrinários e também jurisprudenciais. Pois é, assim, eu já vi alguns comentários aqui, várias questões, várias colocações aqui na live. E só para explicar, gente, eu estou tentando evitar entrar em polêmicas agora, porque tem muita questão aí que não está na lei, que vai envolver interpretações aí variadas da doutrina, e a gente está aqui focando para a AGU, né? Então, assim, como eu falei no início, ou é letra de lei, ou é questão que já foi decidida pelos tribunais, especialmente STF e STJ, né? Assim, a gente não pode ficar entrando aqui em primeira corrente, segunda corrente, terceira corrente. Eu tenho minhas opiniões, no meu livro eu apresento as correntes todas, me posiciono sempre nas polêmicas, mas é que eu estou sendo estratégico para a AGU, né? A gente está focando aqui nessa preparação para as provas da AGU. Explicado isso, Luiz, essa última questão que você está levantando é uma questão importante, porque a predestinação está relacionada à retrocessão, né? Então, parece até uma poesia falar que a retrocessão pressupõe predestinação. Não parece música, né? Mas é isso, a retrocessão pressupõe a predestinação. Esse mantra. O que é a retrocessão? Tem uma polêmica enorme sobre a natureza jurídica da retrocessão. Tradicionalmente, a retrocessão ela era compreendida, e para muitos ainda é compreendida assim, como um direito do expropriado
de reaver o bem que foi retirado dele via desapropriação, quando o poder público não desse a esse bem uma destinação pública. Então, se o poder público desapropria o bem do fulano ou da fulana, dizendo que vai lá construir uma escola pública, fazer lá um hospital, seja lá o que for, desapropria o bem e nada faz, ou, enfim, atende uma outra finalidade qualquer, em tese, a gente poderia configurar isso como desvio de finalidade, né, se eles querem desapropriar para fazer isso, não fez, e isso é chamado aqui com um nome diferente. O famoso desvio de finalidade, que você estuda no direito administrativo, quando você estuda lá ato administrativo e a finalidade como elemento do ato, quando você estuda agente público e aprende que o agente público não pode desviar da finalidade pública, sob pena de abuso de autoridade, etc. Aqui o desvio de finalidade ganha um nome, um apelido, predestinação. Nome feio para um velho conhecido. Ou para quem achar bonito, não é bonito para um velho conhecido. Predestinação. Então, a predestinação nada mais é desvio de finalidade na desapropriação. Lembrando que o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, eu mencionei hoje na live o artigo 5º 25, que fala da requisição. Então, o inciso anterior, artigo 5º, inciso 24, trata da desapropriação por utilidade pública e interesse social. E lá diz que a desapropriação tem que atender a utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. E tem que ter indenização prévia, ajuste de dinheiro. Artigo 5º, inciso 24. Tem outras formas de desapropriação espalhadas na Constituição, artigos 182, 184, 243, enfim, não vem ao caso. Então, veja, se a Constituição Federal garante o direito fundamental de propriedade no artigo 5º, e no mesmo artigo 5º permite que o direito fundamental de propriedade seja afastado via desapropriação, você retira a propriedade de alguém, você aniquila o direito fundamental de propriedade de alguém, desde que você atenda a utilidade pública, necessidade pública, interesse social e pague uma indenização. Essa é a regra. Se é assim, na prática, se o poder público desapropria e não atende à utilidade pública, necessidade pública e interesse social, o que você tem na prática? Uma desapropriação inconstitucional. Só que a gente... É mais simples do que parece, isso que eu quero chamar a atenção. É uma desapropriação inconstitucional. Só que, na doutrina, a gente usa as expressões mais técnicas. Então, a gente vai utilizar a expressão predestinação, para falar que a predestinação nada mais é do que uma situação que envolve uma desapropriação inconstitucional. Uma desapropriação que foge da utilidade pública, necessidade pública e interesse social, que atende um outro interesse que não seria justificador de uma desapropriação. E onde é que a gente vai chegar? Há uma discussão que já foi travada na doutrina. Eu trato essa questão já há muito tempo no meu livro. Antes de mim, o meu querido irmão, amigo aqui do Rio de Janeiro, Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, já tratava também, e a gente tem posições muito parecidas nesse ponto. O que a gente afirma na doutrina é que você tem que distinguir a predestinação lícita da predestinação ilícita. E essa distinção que muitos autores fazem, eu me incluo aí, essa distinção foi consagrada no Superior Tribunal de Justiça. O STJ consagrou essa distinção, e, portanto, a tese que eu vou trazer agora é uma tese que está acolhida hoje no STJ. Tem que fazer a distinção entre predestinação lícita e ilícita. Na predestinação lícita, válida, você tem um certo desvio de finalidade, formalmente falando, mas no final das contas o interesse público é satisfeito. Ou seja, é aquela situação em que o poder público desapropria um bem, dizendo que vai atender um determinado interesse público. O bem é desapropriado e ele não atende aquele interesse público que ele indicou, mas ele atende um outro interesse público que igualmente justificaria a desapropriação. Então, por exemplo, eu desaproprio um bem dizendo que vou construir uma escola pública. E não construo a escola pública. Construo um hospital público. Ah, Rafael, você desviou da finalidade. Como assim? Você desviou da finalidade que você apontou inicialmente. É verdade. Mas eu atendi uma finalidade pública no final das contas, que igualmente justificaria a desapropriação. Isso é o que a gente chama de predestinação lícita. Há, sob o aspecto formal, um desvio da finalidade inicialmente prevista, mas no aspecto, digamos, resultado, no aspecto mais amplo, o poder público atendeu o interesse público. A desapropriação, nesse caso, então, é válida, e para o STJ e para a parcela da doutrina, na qual me incluo, não cabe retrocessão nesse caso. Não cabe retrocessão se a predestinação é ilícita. Ao contrário, se nós temos uma predestinação ilícita, é aí que mora o famoso, desvio de finalidade. Aquele que não é tolerado.
Que não se trata apenas agora de um desvio meramente formal da finalidade. O que se trata agora é de uma destinação ilícita na qual o poder público, ao invés de atender o interesse público que justificaria a desapropriação, ele não atende o interesse público, ao contrário, ele usa a desapropriação para retirar o bem de alguém e depois dá uma destinação para esse bem que não seria uma destinação apta a justificar uma desapropriação. Então, por exemplo, eu desaproprio um imóvel dizendo que vou fazer uma escola pública, não faço a escola pública, não construo hospital, não faço nada de interesse público naquele imóvel, ao contrário, resolvo agora vender um imóvel para quem paga mais. Faço uma licitação, nesse caso leilão, para alienar esse imóvel para quem paga mais, ou então vou fazer uma cessão desse imóvel para a empresa lá do Joãozinho, porque o Joãozinho é meu familiar, meu parente, então quero favorecer lá o Joãozinho. Isso não pode. Isso é ilícito. Isso é o que a gente chama de destinação ilícita. Isso é que gera a retrocessão. E aí naquela polêmica, né, se vai haver a possibilidade do poder público, a possibilidade do particular reaver do poder público o bem, ou se a discussão vai ser resolvida em perdas e danos, é uma discussão muito grande, porque vocês sabem muito bem, há uma discussão sobre a natureza jurídica da retrocessão, se ele é direito real, direito pessoal, direito misto, a expressão direito misto da professora de Pietro. Tem uma discussão enorme. Eu entendo que é direito real e o STJ tem decisões falando que é direito real. Então, na dúvida, o STJ fala que é direito real. E, portanto, o particular poderia solicitar, na ação judicial de retrocessão, a devolução do imóvel desapropriado para o seu patrimônio, com fundamento, que eu vou te pedir, predestinação ilícita. Então, essa é uma questão também boa para a prova, tá, Luiz? Perfeito, meu irmão. E para o Instagram não derrubar a gente aqui na nossa live, só gostaria de te agradecer mais uma vez, uma grande aula sobre intervenção do Estado na propriedade, que você tem que revisitar, né? Porque anotar, fazer o seu caderno, e se você quiser, né, ter aula com o professor Rafael Oliveira nessa reta final para as carreiras da AGU, é só se matricular no curso de Direito Administrativo Estratégico, né, entrar no site PGE+, um link aí na bio, e fazer a sua inscrição, ter aulas com o professor Rafael, está direcionando todo mundo dos principais temas de Direito Administrativo para essas 3 carreiras. Eu, particularmente, né, inclusive, né, sou aluno, né, deste curso do professor Rafael Oliveira. De fato, uma grande aula. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, né, pelo didatismo, pelo brilhantismo. Aqui, de fato, a gente só tem que te aplaudir, porque você é a nossa referência de direito administrativo. Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, meu irmão querido. Só para dizer também que o Luiz está com 2 turmas voltadas para a AGU, Direito Processual Civil Estratégico, Direito Empresarial Estratégico. Também recomendo fortemente. Lançamos Direito Ambiental Estratégico com o professor Luiz Cláudio, que é da carreira da AGU. Lançaremos em breve Direito Constitucional, também para a AGU, com o Luiz Cláudio, que é da carreira. E temos já os editais anotados, né, Luiz, que daqui a pouco vamos falar um pouquinho, né, em breve vamos divulgar. Os simulados estão vindo aí para as pessoas que estão já matriculadas nas nossas turmas. E dizer que é um prazer enorme sempre estar com você, Luiz. E eu aprendo muito também. E dar um abraço muito especial aqui para todos que assistiram a live, o carinho aqui de todos que estão se manifestando, né, aqui agradecendo os elogios aqui, as palavras gentis. É isso. Contem com a gente, com o PGE+, aí na preparação para essas provas. E fiquem com Deus aí. Contem conosco nessa reta final. Valeu, irmão. Beijão de todo mundo. A live ficará salva aqui no perfil do PGE+. Um grande abraço para todos. Obrigado por acompanharem. E semana que vem tem live de novo, né? Dessa vez de Direito Processual Civil. Grande abraço, galera. Estamos juntos e até mais. Valeu. Valeu, Rafa. Abraço. Beijo de todo mundo. Tchau.